Olá, olá, turma do 7º ano. Aqui mais uma vez quem está falando é a professora Janaína. Hoje iremos dar continuidade ao capítulo dos fungos, do reino fungi. Vocês viram na primeira aula, que foi a parte 1, sobre o que é fungos, onde podemos encontrá-los, para que eles servem, né? Então, eles servem para produção de alimentos, medicamentos, mas quando eu falo eles servem, vocês têm que lembrar que alguns fungos, né, eles servem para fazer essas produções. Então, os fungos, ele tem a parte boa e a parte ruim. A parte ruim dos fungos é que eles causam doenças. Então, vocês podem observar aqui nessa imagem que é a variedade de fungos, tanto eles microscópicos como eles seres macroscópicos, né? São aqueles seres que vocês podem ver sem utilizar o microscópio. Vamos iniciar a nossa aula falando um pouco a introdução dos fungos. Os fungos, eles são formados por organismos, né? Unicelulares, heterotróficos. Uma das características dos fungos é que ele tem parede celular, mas ele não é planta. Esses fungos, eles pertencem ao reino, né, o domínio eucariota. Se vocês lembrarem aquela parte eucariontes, né, que são seres que têm o núcleo definido. Então, esse reino fungi, ele tem aproximadamente 70 mil espécies. Então, são muitos tipos de fungos, desde grandes, como os cogumelos, até microscópicas, como os bolores e as leveduras. Doenças, como eu falei, os fungos têm a parte ruim. Qual é a parte ruim dos fungos? Que alguns deles causam doenças, também chamada de micoses. Então, os fungos, ao se instalarem no corpo humano, eles podem provocar doenças. Grande parte desses fungos, vocês devem lembrar que nós podemos encontrá-los em lugares quentes, lugares úmidos, lugares sombreados. E quando ele encontra esses lugares, nesses locais no corpo humano, eles se desenvolvem. Então, quando esses fungos se instalam na pele, ele pode causar danos na pele, no couro cabeludo e também nas unhas. Aqui vai ser apresentado a vocês algumas doenças, porque são muitas, né? Então aqui vai ser algumas que os fungos causam ao ser humano. Vamos começar com a tinea do corpo. Esse tipo de micose é na parte superficial da pele, né? Vocês podem perceber que quando essa micose infecta o ser humano, aparecem manchas arredondadas com presença de coceira. Então, além de aparecer uma mancha na sua pele, você também vai sentir coceiras. Já a tinea da cabeça, também superficial, ela se desenvolve no couro cabeludo, né? No couro da cabeça, formando falhas no cabelo. É contagiosa, então você, né, no modo de falar, a pessoa que tem essa micose, ela não pode simplesmente deixar que alguém utilize o seu objeto, né, que ele tem como uso, como pente, como escovas, porque se a pessoa utilizar, ela pode ser infectada com esse tipo de micose. E essa micose, ela é muito comum em crianças. Já a tinea da virilha, ela causa bastante coceira na virilhas. Então, já tá bem falando já. Tinea da virilha é uma micose superficial, você pode ver na pele, que vai causar bastante coceira na parte das virilhas e também das pernas. A candidíase, ela afeta tanto a pele quanto as membranas mucosas. Dependendo da região que essa candidíase afetar, ela pode ser classificada como candidíase oral, a candidíase intertrigo,
que quer dizer é a micose que afeta a pele, geralmente em lugares úmidos e quentes do corpo, né, como as virilhas ou as dobras da pele. Tem a candidíase vaginal, né, que afeta a parte íntima da mulher. Tem a candidíase chamada de onicomicose, né, que são micoses que afetam as unhas, né, as nossas unhas. A histoplasmose, a infecção fúngica, quer dizer o que essa histoplasmose? É quando a pessoa inala os esporos microscópicos dos fungos, né? E esse fungo é chamado de Histoplasma capsulatum, né? Então, esse fungo, ele, através do vento, né, das águas, das chuvas, ele transporta esses esporos e se a pessoa inalar, vai conseguir ser infectado pela essa doença, nessa micose chamada histoplasmose. Essa infecção fúngica quer dizer o quê? É quando a pessoa inala, né? Esses fungos se reproduzem ao se espalhar, né? Eles se espalham, a pessoa indiretamente inala esses esporos e quando começa a infecção, o primeiro órgão que ele atinge são os pulmões. Agora vamos para pitiaríase versicolor. Essa micose, ela atinge principalmente as áreas com grande oleosidade. Formam manchas brancas com presença de descamação. Então, além das manchas, ao passar do tempo, aquela parte da pele vai sofrendo descamação. Então, para essas micoses que eu acabei de citar, tem a prevenção, né? As pessoas podem, de alguma forma, se precaver, né? Não adquirir, porque já que algumas delas causam coceiras, né? Então, as pessoas que pegam essas micoses, elas não podem sair assim, porque aonde ela chegar, ela vai ter, né, aquele momento de coceira. Então, as pessoas, lógico que vão perceber. Então, uma das prevenções que nós podemos também fazer diariamente é enxugar bem todas as partes do corpo depois do banho. Então, quando você tomar banho, após terminar, você se enxugue bastante, né? Não deixe partes molhadas, porque como já sabemos que foi falado aqui, que os fungos eles se espalham, os esporos dos fungos se espalham através do vento, através da água, e onde eles caírem, se for um ambiente propício a eles, como lugares úmidos, sombreados e quentes, eles irão se reproduzir. Outro tipo de prevenção é usar roupas frescas e bem limpas, principalmente na época de altas temperaturas. Não andar descalço em locais úmidos e de grande circulação de pessoas, por exemplo, vestiários, saunas, né? Então, banheiros também. Por exemplo, uma casa que moram muitas pessoas, você não pode simplesmente andar descalço naqueles lugares que podem conter alguns fungos e você, infelizmente, pode se infectar. Também evitar contato físico com pessoas que estejam com doenças de pele, né? Como já foi falado, muitas micoses são contagiosas. Então, se você sabe que a pessoa tem algum tipo de micose, evite o contato físico, abraçar, beijar, né, tocar. Não compartilhar instrumentos de manicure, porque como foi falado, né, da micose que afeta as unhas, pode ser as unhas dos pés, as unhas das mãos. Evitar usar meias de tecido sintético. As de algodão são mais recomendadas, então evite usar tecidos sintéticos, né? Procure usar mais tecidos de algodão, que são mais leves e mais frescos. Em caso de você
tiver uma suspeita que está com algum tipo de micose, você deve procurar rapidamente um dermatologista, né, que é o médico que trata da pele, ou um médico clínico geral, porque eles irão identificar e passar um tratamento, né, com mais rapidez, que vai trabalhar essa doença para evitar grandes danos também, né? Porque é fundamental você procurar um médico assim que sentir, porque você não sabe que realmente doença é aquela, então você pode, infelizmente, infectar outras pessoas. A prevenção em plantas. Como foi dito anteriormente, os fungos eles causam doenças em pessoas, em seres humanos, como também nas plantas. Então, uma prevenção, né, para evitar que essas plantas se infectem com alguns fungos é a prática de controle, né, recomendada para a doença é um dos variedades resistentes, né, dependendo, você tem também procurar uma pessoa especialista nessa área. A doença também pode ser controlada pela prevenção, ou seja, o uso de mudas sadias visando a redução do inóculo inicial. Então, você deve usar mudas de plantas sadias, né? E separa, por exemplo, você não pode deixar uma planta infectada perto de outra planta, né? Procure usar mudas sadias. O tratamento térmico de toletes ou gemas por 2 horas a 50 graus Celsius. Mas como você não é especialista em fungos, em esse tipo de micose, você deve procurar a pessoa que realmente saiba, né, que já trabalha na área. Vocês irão praticar o que vocês acabaram de aprender utilizando o TD. Também vão utilizar o livro, né? Espero que vocês tenham compreendido a importância da prevenção contra essas doenças, porque é importante. Caso você tenha contato ou saiba de alguém, né, que tenha um tipo dessas doenças, dessas micoses, procure evitar o contato físico e procurar ligeiramente o médico especialista na área. Foi um prazer estar mais aqui uma vez com vocês. Fiquem atentos, estudem, né, em casa, se cuidem e até a próxima aula. Tchau!